Bom, pessoal, nesse vídeo vamos trocar uma ideia a respeito de polígonos regulares, ok? Bom, primeiramente, o que são polígonos regulares? Um polígono será regular quando ele tiver todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Ou seja, ele tem todos os lados congruentes, todos os lados são congruentes e todos os ângulos também são congruentes. Ok? Exemplo de polígonos regulares. A gente tem vários exemplos. O triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um exemplo de polígono regular. O quadrado é um exemplo de polígono regular. A partir daqui, se a gente quiser enfatizar que um polígono é regular, basta acrescentar a palavra regular, né? Então, o pentágono, se você quer falar que ele tem lados e ângulos congruentes, basta você acrescentar a palavra regular. Aí a gente tem um pentágono regular. A gente pode ter um hexágono regular. E assim sucessivamente. Ok? Bom, além daqueles elementos que a gente tem num polígono qualquer, né, que são os vértices, os lados, as diagonais, num polígono regular a gente vai ter algumas coisas a mais. Por exemplo, todos os ângulos aqui têm a mesma medida, né? Então, a gente vai chamar esse ângulozinho aqui, ó, o ângulo interno do polígono regular de AI. Esse aqui é um ângulo externo, AE. Ó, eu vou pegar o centro desse polígono e vou ligar o centro a dois vértices. Por exemplo, vou ligar o centro no ponto D e vou ligar o centro no ponto E, no vértice D e no vértice E. O ângulo formado por esses dois segmentos é o que a gente chama de ângulo central. Então, esse aqui é o ângulo central, ok? Então, num polígono regular, a gente destaca o ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo. Todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, se eu chamei esse aqui de AI, todos os outros vão ser AI. Esse aqui é AI, 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 AI. Todos têm a mesma medida. Se eu chamei esse ângulo aqui de AE, sempre que eu prolongar um lado aqui, ó, e achar um ângulo externo, ele também será de medida AE. Ok? E sempre que eu pego o centro do polígono regular e ligo esse centro em dois vértices consecutivos, o ângulo formado por esses dois segmentos é o ângulo central. Além disso, se a gente ligar o centro do polígono ao ponto médio de um dos lados desse polígono regular, ó, perpendicularmente, a gente vai ter uma coisa chamada apótema. Então, esse aqui, ó, é o apótema. Então, o que é o apótema? O apótema é um segmento de um polígono regular que liga quem com quem? O centro do polígono ao ponto médio de um dos lados desse polígono. Esse é o apótema. Então, o apótema sempre com 90 graus em relação ao lado, ok? A gente pode ter um apótema para cada lado, evidentemente, né? Você pode ligar, por exemplo, esse ponto O ao ponto médio aqui, ó, perpendicularmente. Aí a gente teria apótema aqui também, né? Então, no caso desse polígono, como ele tem 5 lados, ele teria 5 apótemas. Logicamente, todos da mesma medida, ok? Então, o que a gente tem de novidade aqui? O AI, a gente vai chamar ele de ângulo interno. O AE, a gente vai chamar ele de ângulo externo. O AC, ele seria o ângulo central. E esse AP seria o apótema. Ok? Beleza. Bom, agora como é que a gente faz para calcular cada um desses elementos aqui, ó? Então, começando pelo ângulo interno que a gente chamou de AI. Como é que a gente faz para calcular cada ângulo interno de um polígono regular? Super simples. Todos os ângulos internos não têm a mesma medida? Então, para a gente calcular a medida de um ângulo interno, basta pegar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, que é n menos 2 vezes 180, e dividir por n. Então, aqui a gente tem o ângulo interno. Como é que a gente faria para calcular o ângulo externo? Exatamente com o mesmo esquema. O ângulo externo, basta a gente pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir por n. Esse n
cabe a gente ressaltar que ele é o número de lados, ele também pode ser o número de ângulos, o número de vértices, tudo coincide, tá? Então por isso que eu peguei a soma dos ângulos internos aqui e dividi por n, porque a gente tem n ângulos. No caso do ângulo externo é a mesma coisa, eu peguei a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividi por n, ok? E o ângulo central? Como é que a gente calcula o ângulo central? Bom, o ângulo central tem sempre a mesma medida do ângulo externo. Então, o ângulo central também vale 360 sobre n. Ok? Beleza. Outra coisa que a gente destaca nos polígonos regulares são as diagonais que passam pelo centro. Então, daí eu peguei dois exemplos para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um pentágono, né? Nesse primeiro exemplo aqui a gente tem um pentágono. Ou seja, aqui a gente tem um polígono que tem 5 lados, né? N igual a 5. E aqui a gente tem um hexágono. Lembrando que são regulares, tá? Se a gente puder até acrescentar aqui, né? Para não gerar nenhum tipo de dúvida, nós estamos falando de polígonos regulares. Então, pentágono regular e aqui um hexágono regular. No caso do hexágono regular, nós temos 6 lados. Percebam você que quando a gente fala de um pentágono regular, nenhuma diagonal passa pelo centro, tá vendo? Esse ponto aqui é o centro do polígono, nenhuma diagonal passou pelo centro. Quando a gente fala de um hexágono regular, perceba você que uma diagonal passou pelo centro, 2 diagonais, 3 diagonais passaram pelo centro. Então daqui a gente já começa a raciocinar em cima de determinadas condições, né? Você está vendo aqui que o 5 é uma quantidade ímpar de lados. Nenhuma diagonal passou pelo centro. E aqui é 6, uma quantidade par de lados. E aí são 6 lados, 3 diagonais passaram pelo centro. É por aí mesmo que a gente vai pensar? Exatamente. Se a gente tiver um polígono regular, que a quantidade de lados for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Então, de maneira geral, se n for ímpar, se o número de lados for ímpar, nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Ok? Agora, e se o n, o número de lados, for um número par? Se o n for par, aí a quantidade de diagonais que passam pelo centro, basta você pegar n e dividir por 2. Então, se o n for par, n dividido por 2 diagonais passam pelo centro. Então, por exemplo, se a gente tiver um hexágono regular, 6 lados, quantas diagonais passam pelo centro? 6 sobre 2. Se a gente tiver, por exemplo, um octógono regular, um octógono regular a gente tem um n igual a 8. Então, quantas diagonais passariam pelo centro? 8 dividido por 2, 4 diagonais passariam pelo centro. Ok? E assim por diante. Bom, vamos treinar um pouquinho, né? Vamos fazer um exercício. Exercício do Enem. As artes marciais mistas, tradução do inglês MMA, Mixed Martial Arts, são realizadas no octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F, e o juiz está na posição I. Ele diz que esse triângulo IGH é equilátero, e G e F é o triângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada um dos lutadores. Então a gente tem esse triângulo aqui, o triângulo IGH. IGH. E ele está falando de um triângulo IGF. IGF. Ele está falando de um triângulo assim, IGF. Ele está querendo saber qual é a medida do ângulo GIF. GIF. Ele quer saber que ângulo é esse. Não se esqueçam que o triângulo IGH é equilátero. Então, esse lado e esse lado tem a mesma medida e ele quer saber exatamente esse ângulo aqui. Ok? Bora resolver então. Então, a gente sabe que esse lado e esse lado tem a mesma medida. E aí a gente está atrás deste ângulozinho aqui que nós vamos chamar ele de alfa. Ok? Bom, esse triângulo é equilátero, então esse ângulo aqui vai ser 60, esse ângulo aqui vai ser 60 e esse ângulo aqui também será 60 graus. Bom, como a gente está falando de um octógono regular,
Como é que a gente faria para calcular o ângulo interno de um octógono regular? Bom, o ângulo interno de qualquer polígono regular é n-2 vezes 180 dividido por n. No caso do octógono, vamos substituir o n por 8. Então vamos nessa. O ângulo interno, coloca 8 aqui, ó, 8 menos 2, 6, vezes 180 dividido por 8. 6 vezes 180 dividido por 8 dá exatamente 135 graus, que é o ângulo interno de um octógono regular. Então, ó, cada ângulo desse aqui, ó, o ângulo E, o ângulo F, o D, o C, o B, o A, todos esses ângulos aqui vão medir 135. Então, atenção. Essa medida aqui, ó, é igual a essa medida, que é igual a essa medida, porque a gente está falando de um polígono regular, ok? Então, todas essas medidas são iguais. Repare você que no momento que a gente destaca essas medidas iguais, ó, o segmento GI e o segmento GF, ó, a gente conclui que eles são da mesma medida. Ótimo, porque aí esse triângulo aqui ele passa a ser um triângulo isósceles, né? O triângulo GIF. Então, se esse ângulo aqui é alfa, que é o ângulo que a gente está procurando, ali vai ser alfa também. E aí ficou bem fácil, porque esse ângulo inteiro aqui, ó, ele vale 135. Se você pega 135 e tira 60, a gente vai achar quanto? 75. Então esse ângulo aqui vai valer 75. E aí a gente pode fazer a soma dos ângulos internos do triângulo G e F. Então, ó, no triângulo G e F, o que a gente pode falar? A gente pode falar que alfa mais 75, isso é igual a 180. Portanto, 2α é igual a 105. Portanto, o nosso alfa vale 52,5 graus. Ok? Aí, se eu não estou enganado, essa alternativa aqui é a letra E. Beleza? Abraço, moçada. Valeu!